18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado na melhor programação de Manaus, na sintonia certa, melhor Mix do Brasil. Estamos começando juntos, hein? Mais uma vez, mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia até às 7 da noite. Na apresentação aqui nos estúdios, eu, Carlos Júnior e Karime Leão. Ari Guedes, DJ e produtor ali na técnica, na operação. Produtores Rodrigo Soares e Luciano Mateus, todos ao vivo e em cores aqui nos estúdios, e o Wellington Trovão lá no aplicativo Humano, transmitindo mais uma edição do programa 18 horas via internet para todo o Brasil. Boa noite para você na sintonia certa. Hoje, Karime, é quarta-feira, né? 24 de março de 2021. Já estamos fechando aí praticamente mais um mês, né, Karime? Março, mês 3. Até semana que vem termina março. É isso aí. Muito boa noite para você que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Lembrando que daqui a pouquinho o programa 18 horas vai estar lá onde? No site 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano que nos acompanha ao vivo e em cores, diretaço dos estúdios da Rádio Mix Manaus. Karime, é um assunto que interessa a todos no momento, né? Vamos dar aí uma atualizada nele. Até agora, a Prefeitura de Manaus não divulgou os critérios e o cronograma de vacinação para o grupo de pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades. Mas hoje, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou que a Prefeitura já retirou 55.635 doses de vacina para aplicar nesse novo grupo de prioridades. Pois é, ou seja, a coisa está andando. E já temos até as vacinas, olha lá. E para adiantar todo o processo, a Prefeitura de Manaus vai abrir nesta quinta-feira o cadastro para pessoas com comorbidades, né? O grupo de pessoas com idades entre 18 e 59 anos que tenham comorbidades, aquelas doenças crônicas, podem acessar o Sistema Imuniza Manaus e realizar o cadastro prévio para a vacinação contra a Covid-19. E embora o município ainda não tenha recebido as doses necessárias para este grupo, a Secretaria Municipal de Saúde antecipou o planejamento da imunização deste segmento. Segundo a Secretaria, o cadastramento prévio deve facilitar o processo de vacinação quando a próxima etapa da campanha for aberta. Isso porque o sistema vai permitir que a Secretaria contabilize aí a quantidade de pessoas por tipos de comorbidade e que faça aí o agendamento para os postos de vacinação de acordo com as doses disponíveis e também com as prioridades de atendimento. Ou seja, né, Carlão, organize tudo, faça o que ela tem feito, né? Junto, porque a gente tem que dar a mão à palmatória, tem que reconhecer, né? Não é a mão à palmatória. Exato, não é nem isso, né? É o que se esperava, porque afinal de contas o Brasil tem um SUS e que funciona. Tem ali, a gente está acostumado a fazer grandes campanhas de vacinação em todo o país. Bom, as comorbidades, né, essas doenças crônicas graves, são doenças como arritmias cardíacas, cardiopatia hipertensiva, cardiopatias congênitas no adulto, cor pulmonar e hipertensão pulmonar, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, doença renal crônica, anemia falciforme, entre outras. A lista completa destas doenças e o cadastro estão lá no site imuniza.manaus.am.gov.br. imuniza.manaus.am.gov.br. Anote aí, hein? Para fazer o cadastro, é só acessar o site, escolher o botão comorbidades e preencher as informações que estão solicitadas lá. As pessoas que estejam na faixa etária de 18 a 59 anos e que não tenham comorbidades podem realizar aí o cadastro no Imuniza como antecipação, em detalhe, do registro para as outras fases da campanha de vacinação contra a Covid-19, de 18 a 59 anos, mesmo que não tenham comorbidades, então você já pode ir lá pesquisar, já ficar inteirado lá e se posicionar. Exatamente, faz o cadastro, interessante. Porque aí todo o sistema eles mandam por SMS, eles avisam você. Avisando, já fica sabendo, né? Que é a próxima turma, né? Exatamente, que é a próxima turma. E sobre vacinas, chegou agora uma informação muito importante. O Instituto Butantan entrega nesta quarta-feira uma nova remessa de 2,2 milhões de doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19
Covid-19 do laboratório chinês Sinovac ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A informação é do governo, né, do estado de São Paulo, do site do estado de São Paulo, ao qual o Instituto é vinculado. A informação é do governo do estado de São Paulo, é isso aí. Ao qual o Instituto é vinculado através de nota. Com a entrega dessa remessa, o total de doses da Coronavac entregues ao programa, né, de imunização vai chegar a 27,8 milhões de doses. O contrato do Butantan com o Ministério da Saúde prevê entrega de 46 milhões de doses até o final de abril e de mais 54 milhões de doses até setembro, que o Instituto Paulista promete antecipar para agosto. Ok, Karime, voltando para cá, até às 5 horas da tarde de hoje, 522 mil doses haviam sido aplicadas em todo o estado do Amazonas. 403 mil pessoas receberam a primeira dose e 117 mil as 2 doses que garantem aí a imunidade satisfatória contra a Covid-19, Karime Leão. Então, como você falou, tá andando, tá organizado. A fila está andando. Exato, né? Exatamente. É só adiantar o cadastro lá no site imuniza.manaus.am.gov.br. imuniza.manaus.am.gov.br. É isso aí? É isso aí. imuniza.manaus.am.gov.br. 6 horas e 7 minutos. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Juntos mais uma vez, mais uma edição do 18 horas. As principais notícias do dia até às 7 da noite para você aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Falei, hoje faz exatamente um ano em que o Amazonas registrou a primeira morte por Covid-19. O empresário Geraldo Sávio, de 49 anos, que morava em Parintins, morreu no Hospital Delfim Aziz, em Manaus, após 3 dias internado. Com a morte de Geraldo, o Amazonas foi o 3º estado brasileiro a registrar falecimento por conta da doença. Na época, o país registrava apenas 6 mortes no Rio de Janeiro e outras 40 lá em São Paulo. E depois de um ano após registrar cenário de guerra, o Amazonas segue na contramão do restante do país com flexibilização quase total, mesmo sabendo do risco de uma terceira onda da Covid-19, como já vem acontecendo na Europa. Vamos aos detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Se pudéssemos imaginar que a partir do dia 24 de março do ano passado, começaríamos a contar os mortos, um a um, todos os dias e em todo o estado do Amazonas. O empresário Geraldo Sávio, 49 anos, transferido de Parintins para se tratar em Manaus, foi a primeira vítima fatal do novo coronavírus no Amazonas. Mas quem poderia imaginar que aquela primeira morte se transformaria em mais de 11.800 um ano depois? Talvez se tivéssemos naquele dia a dimensão do que estaria por vir, fizéssemos tudo diferente, sem festas clandestinas, sem aglomerações, com máscara e com distanciamento. Parintins, a cidade do Geraldo, hoje lidera o ranking de mortes no interior do Amazonas. O município já conta 310 mortos e quase 9.000 casos confirmados da Covid-19. Já o estado se tornou referência para o mundo em colapso, não só na rede hospitalar, como também no setor funerário. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésimo Orellana, em um ano de pandemia houve muita falha. Nós falhamos na primeira onda, falhamos de forma que Manaus se tornou o epicentro da epidemia de Covid-19 no Brasil, com aquele mês que horrorizou a humanidade em março, abril e maio, principalmente em abril e maio de 2020, onde nós tivemos aqueles enterros em valas coletivas, corpos empilhados em câmaras frigoríficas, né, mortos ao lado de vivos, nos corredores, nas clínicas de vários hospitais de Manaus. Então, de lá para cá, nós evoluímos pouco em relação às medidas de contenção à circulação viral. 2020 fechou com 5.285 mortos por Covid, mas apesar do horror vivido no ano passado,
passado, as flexibilizações e o relaxamento das medidas preventivas contribuíram para o estouro da segunda onda do coronavírus no Amazonas, ou seja, pouco aprendemos, segundo Gésia Orellana. Aprendemos pouca coisa em relação ao controle da epidemia em Manaus. Nós tivemos essa tragédia que voltou a chocar a humanidade novamente em Manaus, agora em janeiro de 2021, com dezenas de pessoas morrendo asfixiadas, outras centenas morrendo asfixiadas em casa, fora dos hospitais, pela falta de assistência médico-hospitalar avançada, né, especificamente de leitos de UTI, e até hoje nós estamos sofrendo com esse problema, né? Para o cientista, hoje o Amazonas segue na contramão do restante do país, com flexibilização quase que total, mesmo sabendo do risco de desencadear uma terceira onda da Covid-19, como já vem ocorrendo na Europa. E com flexibilizações bastante precoces e velozes, se comparadas, né, às flexibilizações do distanciamento físico, das atividades não essenciais do comércio que foram feitas em 2020. Esse ano foi tudo mais rápido, embora nós estejamos lidando, né, com um cenário epidemiológico bem mais complexo, onde circulam variantes ameaçadoras como a P1, falhamos duplamente no Amazonas, nós estamos sim sob ameaça de uma terceira onda daqui a alguns meses, quem sabe. Neste segundo ano da pandemia no Amazonas, só nos 3 primeiros meses iniciais, 6.360 vidas foram perdidas para a Covid. Mas apesar das previsões não serem das melhores, ainda dá para deixar de contar os mortos. Mas é preciso começar agora, usando máscara, mantendo o distanciamento social e evitando aglomeração. Odneia Araújo para o 18 horas. É que a verdade é que naquele dia 24 de março de 2020, ninguém imaginava que o Amazonas seria o lugar no mundo que apresentaria a maior quantidade de mortos para grupos de 100 mil habitantes. O estado passaria aí por 2 vezes o total colapso do sistema de saúde. O Amazonas produziu cenas que assustaram o mundo, com as mortes por asfixia dentro dos hospitais pela falta de oxigênio e dos enterros em covas coletivas. Até ontem acumulava 340.785 casos aí da doença e 11.836 mortes registradas. Muitas dessas mortes foram provocadas pela falta de gestão do governo do Amazonas no sistema de saúde e pelo comportamento irresponsável de muitas pessoas que não fizeram isolamento social e não tomaram outras medidas preventivas. Tivemos muitas perdas de profissionais de saúde e da segurança pública que estavam na linha de frente no combate à pandemia. Perdemos também dezenas de profissionais de educação e de todos os setores da sociedade. Como sempre, a gente diz aqui que são perdas, que não são apenas números, são pessoas, são vidas e histórias que foram interrompidas por complicações provadas pelo novo coronavírus. Famílias inteiras, Karime Leão, foram destroçadas. Filhos que perderam pais, pais enlutados com a morte de filhos, pessoas que perderam amigos, celebridades como, por exemplo, Zezinho Correia, profissionais da linha de frente, como a presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, a Rosimari Pinto, trabalhadores, empresários de todos os setores. Vidas que perdemos para um vírus ainda desconhecido e que continua fazendo vítimas no mundo inteiro. E não vamos esquecer de lembrar que nesse curto período de 1 ano de pandemia, tivemos 2 secretários de saúde do Amazonas presos pela Polícia Federal sob acusação de corrupção. 3 operações da Polícia Federal com busca e apreensão nas casas e nos gabinetes do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. A Procuradoria-Geral da República chegou a denunciar o governador Wilson Lima como chefe de uma suposta organização criminosa que roubou recursos da saúde. São fatos de uma história de apenas 1 ano, marcado por quase 12 mil mortes só aqui no estado do Amazonas, que afetou ainda a economia e a rotina de todos nós. O Amazonas vive hoje um quadro de desaceleração dos números da Covid, mas especialistas são unânimes em afirmar que estamos ainda muito longe de derrotarmos a pandemia. Enquanto as outras regiões do país estão no pico da segunda onda, nós aqui no Amazonas estamos saindo dessa fase com marcas profundas da maior crise sanitária que o estado viveu até hoje. E ainda apreensivos com a possibilidade de uma terceira onda da pandemia. 18 horas. Entrevista do dia. E a nossa entrevistada de hoje é a médica infectologista Maria Paula Mourão. Ela é coordenadora do estudo
COVAC Manaus pela Universidade do Estado do Amazonas. Esse estudo pretende ajudar na identificação do impacto da antecipação da vacinação em pessoas com comorbidades na prevenção das formas graves da doença, em Manaus, onde predomina a variante P1 do novo coronavírus. O estudo deve vacinar 5.000 servidores com idades entre 18 a 49 anos das áreas de educação e segurança em Manaus e vai contar com um corpo técnico de aproximadamente 200 pessoas envolvidas entre pesquisadores, professores, universitários e voluntários do Amazonas. E sobre o assunto, vamos conversar com a médica infectologista Maria Paula Mourão, que coordenadora desse estudo pela Universidade do Estado do Amazonas. Seja muito bem-vinda ao programa 18 horas. Boa noite. Boa noite, Karine e Carlos. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês sobre o estudo COVAC Manaus. Obrigada, já antecipando, né? A gente agradece a sua participação aqui. Então, a vacinação começa mesmo agora no dia 28 e onde vão ser os postos de vacinação? Karine, nosso estudo começou desde quinta-feira da semana passada. Nós hoje atingimos já mais de 1.500 profissionais da segurança pública e da educação imunizados pelo estudo COVAC Manaus. E o nosso centro de recrutamento é aqui na Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas, na Avenida Djalma Batista, bem próximo ao Amazonas Shopping. Ok, quantos servidores de 18 a 49 anos já se cadastraram para receber a vacina por esse estudo aí, COVAC Manaus? Então, como eu disse, hoje nós atingimos 1.500 servidores já imunizados e temos mais os outros servidores que vão participar do nosso grupo controle que não receberam a vacina porque não têm comorbidade. Então, já estamos aí próximo de 1.600, 1.700 pessoas participando do estudo até aqui. E existe alguma previsão para um número total de participantes desse estudo? Sim, nós temos capacidade de imunizar 5.000 pessoas, essa é a nossa meta, imunizar 5.000 servidores com comorbidade dentro desse grupo Educação e Segurança, na faixa etária de 18 a 49 anos, e também temos a meta de acompanhar mais 5.000 servidores, totalizando 10.000 pessoas ao longo de 12 meses, para que nós possamos observar que essa intervenção, que é fazer a vacinação antecipada no grupo que tem comorbidade, de fato resulta em benefício no sentido de reduzir as mortes e as hospitalizações por Covid. Ok, esse estudo aí ele vai durar 1 ano e além da vacinação, quais os outros procedimentos que os participantes vão se submeter nesse período? Então, além da vacinação, nós temos avaliação clínica e avaliação laboratorial com realização de sorologia para Covid a cada 3 meses, ao longo desses 12 meses de acompanhamento e o segmento mensal desses servidores, a fim de saber se eles desenvolveram algum quadro gripal compatível com Covid. Okay. Certo. Bom, o Amazonas registrou ontem 18 mortes e no período mais crítico, né, este ano, chegamos a ter 120 mortes em apenas 24 horas. Essa redução significativa no número de mortes já pode ser atribuída à vacinação dos grupos prioritários, uma vez que a cidade alcançou aí a meta de vacinar 90% das pessoas desses grupos? Ainda é muito precoce nós afirmarmos que esse é um efeito da vacinação, Karine. Nós estamos hoje chegando a perto de 10% da população imunizada, mas sem dúvida nós já temos uma proteção significativa dos profissionais da saúde, já são mais de 90% da meta atingida para os profissionais da saúde. Das pessoas acima de 70 anos, nós também já temos mais de 80% da meta atingida. Então, para esses grupos, talvez a gente já tenha uma proteção adequada da imunização. Mas quando a gente fala da população em geral, ainda falta um longo caminho pela frente e nós não podemos considerar que essa redução do número de casos e de óbitos e de hospitalização já seja um efeito direto da vacina. Pois é, não é ainda o efeito direto... Oi, pois não, sim, pode continuar. Todas as medidas de prevenção, elas precisam permanecer. Nós sabemos que a gente tem que retomar nossas atividades, nós temos que retomar a economia, mas isso precisa ser feito com muito critério,
primando pelo distanciamento social, primando pelo uso de máscara, Sim. pela higienização das mãos, porque nós não estamos livres do coronavírus ainda. Doutor, então até que seja decretado aí um fim da pandemia, esses hábitos, o uso da máscara, né, todas essas medidas de proteção, acho que vão fazer parte da rotina de todo mundo, né? Até que isso seja declarado por algum órgão, pela Organização Mundial de Saúde, enfim, não é? Com certeza, Karine, nós estamos iniciando no mundo inteiro o processo de imunizar as populações e precisamos ter um tempo para observar de fato o poder protetor das vacinas, o tempo que dura o poder protetor das vacinas, se esse poder protetor ele pode ser diferente em pessoas que tenham comorbidade, esse é o objetivo do nosso estudo aqui em Manaus, inclusive, e se aparecerão novas variantes virais que possam responder ou não às vacinas que nós temos disponíveis hoje. Então, de novo, ainda temos uma longa caminhada pela frente até podermos afirmar que estamos livres do coronavírus. Sim. Olha, quem ainda não se inscreveu, ainda pode participar desse estudo? Com certeza, nós estaremos fazendo a inclusão de novos participantes, provavelmente até o sábado da outra semana, comecinho de abril. Ok. E esperamos até lá todos os servidores da educação e da segurança pública que ainda não puderam estar conosco, que venham participar. Tá ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando hoje com a gente, esclarecendo esses pontos importantes desse estudo, muito importante aqui, que está acontecendo aqui no estado do Amazonas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, queridos. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Uma ótima noite, um bom trabalho. Muito obrigada. Conversamos com a médica infectologista Maria Paula Mourão. Ela é coordenadora do estudo COVAC Manaus pela Universidade do Estado do Amazonas. Em Manaus, 6h22. Boa noite. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 71% e pode chegar até 99%. 6h28, boa noite. Olha a chuva, hein? A chuva forte que atingiu Manaus na madrugada desta quarta-feira provocou alagamentos em vários bairros da capital. A enxurrada invadiu casas e causou prejuízos em muitos lugares. Na Praça 14, moradores protestaram contra as constantes alagações causadas pela chuva. Eles cobraram uma solução das autoridades. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre o assunto. Vamos acompanhar. A Defesa Civil Municipal registrou pelo menos 7 ocorrências durante a forte chuva que caiu sobre Manaus durante a noite e madrugada desta quarta-feira. Entre as ocorrências registradas estão tombamento de árvore, alagações, desabamentos de barranco e muro. Hoje, os moradores do Prosamin do Mestre Chico, que fica no bairro Praça 14, zona sul de Manaus, fizeram um protesto, ateando fogo em entulhos, pneus e interditando a Avenida Leonardo Malcher. Eles pedem providências do governo do estado, já que, segundo os próprios moradores, as alagações na área começaram após o Prosamin iniciar uma obra no local. Dona Marlúcia, moradora da comunidade, afirma já estar cansada das promessas. Promete, mas não faz. Nós fomos ali no Prosamin, eles disseram que iam fazer alguma coisa por nós, até agora não fizeram nada, né? Nós estamos aqui, né? Infelizmente, nós que nós estamos prejudicados somos nós, né? Perdemos, sabemos que nós estamos num momento de pandemia terrível e perder as coisas que a gente consegue com o maior sacrifício, né? Mas infelizmente a gente não pode fazer nada, a gente faz a nossa parte, mas eles não fazem as dele. Há mais ou menos 2 meses nós vemos sofrendo com essas alagações que são ocasionadas pelo Prosamin, foram fechando o igarapé e aí a água não tem para onde escoar, acabou invadindo nossas casas. E isso aqui é apenas um retrato do que ficou essa madrugada. Nós, moradores do Beco Mestre Chico, estamos acordados desde 1h da manhã com um volume de água. Se você olhar, as casas foram criadas alguns batentes de 70 centímetros a 1 metro para que a água não chegasse a invadir, mas nós, dessa vez conseguiu ultrapassar. Muitas pessoas
os registros estão tombamento de árvore no bairro Santo Antônio, alagações no bairro Morro da Liberdade e Praça 14, um deslizamento de barranco ocorreu no bairro do Educandos e também um desabamento de muro foi registrado no loteamento Igarapé da Vovó. Um bueiro se rompeu na rua São Lucas, no bairro Japim, e uma igreja alagou na Betanha com a forte chuva, deixando inúmeros prejuízos. Segundo a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, choveram 75,6 milímetros aqui em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público investiga contrato do governo do estado com a empresa Ticket Alimentação, que vai fornecer cartão aos servidores públicos do Amazonas. A suspeita é de irregularidade no contrato que vai cancelar o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro e sobrecarregar a despesa do estado. Com a contratação, o governo vai pagar mais pelo serviço que hoje é realizado em folha e sem custo nenhum. O Sindicato dos Servidores da Saúde, que luta pela permanência do pagamento em dinheiro, diz que os servidores serão prejudicados com essa substituição. Vamos conferir mais informações sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. A permanência do Vale Alimentação em dinheiro no contra-cheque dos servidores públicos do Amazonas é a principal luta dos trabalhadores da saúde que estão em estado de greve. Na segunda-feira, a categoria decidiu em Assembleia Geral por não aceitar o cartão alimentação que o governo vai adotar a partir do mês que vem. A questão é que o cartão não é aceito por todos os estabelecimentos comerciais, principalmente no interior do estado. E nos que aceitam, os alimentos pagos com o cartão são sempre mais caros. O cancelamento do pagamento do auxílio alimentação através do contra-cheque dos servidores e a contratação de uma empresa de cartão eletrônico para prestar serviços de ticket alimentação chamou a atenção do Ministério Público no Amazonas. O promotor de justiça, Hilton Serra Viana, que atua na Promotoria de Justiça especializada na proteção do patrimônio público, abriu inquérito civil para apurar eventual irregularidade nessa contratação pelo governo do estado. O Ministério Público quer saber por que o governo quer cancelar um serviço que é feito gratuitamente, sem gerar nenhuma despesa para a folha de pagamento, pela contratação de uma empresa que vai gerar custos ao estado. A presidente do Sindsaúde, sindicato que representa os servidores da saúde no Amazonas, Cleidinir Francisca do Socorro, diz que os servidores públicos tentam explicar ao governo desde o início da negociação as dificuldades que terão com a substituição, mas nunca foram ouvidos. As perdas do poder de compra que terão com o cartão alimentação, especialmente os servidores do interior, foram apresentadas em uma pauta protocolada no Ministério Público, de acordo com Cleidinir Francisca do Socorro. Não vamos baixar a cabeça com relação a esse tipo de alimentação. Se mudar esse auxílio alimentação para cartão Sodex, todos os servidores vão ter perdas. Todos os servidores, principalmente nossos colegas que moram no município do estado do Amazonas, que não tem estabelecimento próprio para eles usarem esse cartão. Então, é isso que a gente vem fazendo apelo ao governo do estado. Já procuramos a Defensoria Pública, já procuramos o Ministério Público para nos ajudar nesse sentido. Mas nós não estamos, nem vamos ficar de braço cruzado com relação a essa luta do tipo de alimentação. Se for o caso, entraremos até na justiça, que já está até pronta a ação. Se eles não resolverem na mesa de negociação, nós entraremos com recurso na justiça para que isso não aconteça. Os servidores foram informados que o cartão já está sendo confeccionado e que a partir de abril começa a funcionar. O governo do estado informou por meio de nota que não há ilegalidade nem majoração de gastos do governo e que a licitação foi ante a necessidade de resguardar os cofres públicos e os servidores vinculados ao regime geral de previdência social de ônus previdenciários sobre os valores de ticket pagos em pecúnia. A nota diz ainda que não haverá ônus aos cofres públicos, pois a proposta vencedora da licitação trouxe uma economia de 3,1% sobre os valores ora despendidos em folha de pagamento para cobrir a despesa com o auxílio. Odiné Araújo para o 18 horas.
horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e nesta quarta-feira o Conselho Nacional de Trânsito prorrogou por tempo indeterminado os prazos para serviços de trânsito no Amazonas por causa da pandemia de Covid-19. Foi prorrogado o prazo para a renovação das carteiras nacionais de habilitação e das autorizações para conduzir ciclomotores vencidas desde o dia 1º de janeiro de 2020 e com vencimento a partir de 24 de março. E a medida também inclui o prazo para registro e licenciamento do veículo novo adquirido desde 6 de dezembro de 2020. Mais informações sobre essas novas regras você pode conferir no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. Cidades. No meio da pandemia, Manaus registra um aumento assustador de casos de dengue. Só em 2021, os casos apresentaram um aumento de 102%. São mais de 1.300 casos já registrados só aqui na capital, aqui em Manaus. E agora, aí, com as fortes chuvas, é preciso redobrar alguns cuidados para que esses números não cresçam ainda mais. Vamos saber os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. A pandemia do novo coronavírus segue assustando os manauaras, o Brasil e o mundo como um todo. E um outro problema que não podemos nos descuidar é a dengue. Só em Manaus registramos um total de 1.331 casos notificados de dengue só este ano, um aumento de 102% no comparado com o mesmo período do ano passado. E com o aumento no volume das chuvas nos últimos dias, precisamos redobrar alguns cuidados, como explica o chefe de núcleo de controle da dengue, Alciles Comap. O período sazonal, que é o período chuvoso, ele vai até maio, começo de junho. Então, a população, por favor, nos ajude, evitem qualquer tipo de depósito que possa acumular água no seu quintal, no pátio, no jardim, dentro de casa. Depois que chover, verifique as calhas, escolha a água das lajes que ficam acumuladas. Então, essas ações vão nos ajudar muito a combater o mosquito, porque se não tiver água parada, não tem mosquito no local. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma campanha de intensificação das ações de educação em saúde no combate ao Aedes aegypti, mosquito que também é o vetor de transmissão do Zika vírus e da chikungunya. Por mais que alguns sintomas até sejam parecidos com a Covid-19, a população deve ficar atenta aos sinais da dengue. Apesar de nós estarmos no pior momento da pandemia do Covid, nós estamos conseguindo detectar esses casos de dengue. As pessoas que procuram os pronto-socorros, as UBSs, atendimento médico, nós estamos conseguindo detectar algo diferente com relação à dengue. É que a dengue, ela dá febre, ela aparece manchas vermelhas no corpo. Uma característica que é da dengue é a dor atrás dos olhos. A gente tem a sensação que o olho vai saltar do rosto, uma dor muito intensa atrás dos olhos. O mosquito é o mesmo, mas os sintomas são diferentes. As principais características de um paciente com Zika e chikungunya são: às vezes dá uma febre bem leve, as pessoas não têm tantos sintomas. A característica da Zika é manchas vermelhas intensas na pele, pode causar também algumas erupções na pele. Chikungunya, ela também dá uma febre muito alta, muito parecida com a dengue. A característica principal da chikungunya, além das manchas vermelhas na pele também, é que são dores intensas nas articulações, nos dedos, nos pulsos, nos joelhos, nos tornozelos. Então é uma dor quase que insuportável. Então essa é a grande característica também da chikungunya. A programação de intensificação esteve hoje no bairro Japim, amanhã estará no Zumbi dos Palmares, na Zona Leste, e na sexta-feira no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Economia. Bom, e para quem reclama do preço da gasolina aqui em Manaus, saiba que o preço médio praticado aqui na capital de R$ 5,33 é um dos mais baixos do país. Acredita nisso, Carlos? Olha aí. E hoje a Petrobras, Karime, anunciou a segunda redução do preço da gasolina nas refinarias depois de uma série de 6 aumentos só neste ano, aí, com 3 meses incompletos ainda. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Ananda Chama.
Segundo um levantamento realizado pela Ticketlog, vinculada à empresa de cartões em rede, o Amazonas ficou em 23º lugar no ranking de estados com a gasolina mais cara do país. Os cálculos desse levantamento é baseado nos abastecimentos realizados em 18 mil postos credenciados. Ainda considerando a média de preços do país todo, a gasolina teve um aumento de 9,95% nas 2 primeiras semanas de março, comparado ao mês de fevereiro. O valor médio nacional foi de R$ 5,61. Jalil Frache, diretor-presidente do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, fala que apesar do Amazonas estar no ranking da gasolina mais barata do país, o preço continua caro e que deveria ser revisto a política de preços da Petrobras. Fala também de como o PROCON vem atuando com relação à fiscalização dos preços dos combustíveis em Manaus. O Amazonas, ele tem, dentre as capitais, uma gasolina partindo do pressuposto de comparação mais barata do que a grande maioria das capitais brasileiras. Mas o que não quer dizer que a gasolina está barata. A gasolina ela é muito cara, é realmente um preço que deve ser revisto, mas como disse, tem que se observar a política de construção de preço proposta pela Petrobras. Então há necessidade de haver uma intervenção realmente já do governo federal a respeito dessa situação. Até para que a construção da política de preço da Petrobras ela acompanhe ao tempo o mercado internacional, por ser uma commodity é necessário que haja esse acompanhamento de preço, mas também se olhe com o olhar social do papel que a gasolina tem, o diesel tem para a vida das pessoas. E nesse sentido a gente sempre tem buscado trabalhar. O PROCON ele tem limitações a respeito de regulação e controle de preço, principalmente no mercado de combustível, já que a construção dessa política é toda feita pela Petrobras, uma estatal brasileira, e dessa forma a gente tem buscado equacionar. Acredito que as notificações feitas também em alguns municípios do interior do estado têm pressionado para que o preço não suba além do reajustado pela Petrobras. E nós visamos sempre a proteção do consumidor, que não significa que nós iremos baixar o preço de fato do combustível, porque não há essa competência legal do PROCON de precificar produtos ou serviços no mercado de consumo. Mas sim verificar essa questão, como disse, do preço abusivo. Se os reajustes são compatíveis com o preço que está aumentado no preço bomba, ou se esses reajustes do preço bomba estão acima dos valores propostos pela estatal. Então é necessário sim que nós tenhamos uma atenção para essa questão, e nós estamos tendo. Já fizemos mais de 100 notificações de janeiro até março. Todas estão sendo analisadas. Aquelas que não foram respondidas, elas serão devidamente autuadas por desobediência conforme a legislação. A intenção do PROCON é proteger o mercado e o consumidor. Hoje a Petrobras anunciou que o preço da gasolina e do diesel nas refinarias vão baixar a partir de amanhã. Essa é a segunda queda no preço da gasolina somente esse ano e a primeira queda do diesel. Desde o início do ano, o valor dos combustíveis vem aumentado após sucessivos reajustes promovidos pela Petrobras no valor cobrado nas refinarias. A política de preços da Petrobras acompanha as variações no mercado internacional, que é afetado pelo dólar e pelo preço do petróleo do mercado internacional. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para quinta-feira, que é amanhã, hein? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão amanhã é de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e pode chegar a 98%. 6h49, boa noite. 18 horas. Política.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou nesta quarta-feira que seja enviado à primeira instância um inquérito sobre a suposta omissão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no enfrentamento da pandemia no Amazonas. A investigação tem como foco o colapso de saúde em Manaus no início deste ano. O Supremo Tribunal Federal entende que as investigações devem permanecer na corte quando os fatos investigados tiverem relação com o mandato ou tiverem sido cometidos em função do cargo. Ainda 6h49, boa noite. 18 horas. Olha, uma pesquisa mostra em que o salário das mulheres chega a ser 34% menor que o dos homens para exercer a mesma função. Pois é, Carlão, apesar dos avanços em várias frentes, as mulheres ainda têm muito que conquistar e a igualdade de salário é uma delas, com certeza. Vamos saber mais informações na reportagem de Ananda Chama. A empresa Cato realizou uma pesquisa salarial em fevereiro deste ano, onde aponta que, apesar de homens e mulheres ocuparem a mesma função e os mesmos cargos, as mulheres chegam a ganhar 34% a menos que os homens. Em outras funções, como gerente ou diretor, elas recebem 24% a menos. Outros obstáculos também são enfrentados pelo gênero feminino no mercado de trabalho, como, por exemplo, a relação entre a maternidade e a carreira. Um dos motivos que transparece o descompasso significativo é a qualificação com maior nível de escolaridade, pois, segundo o levantamento, dados indicam que, apesar da acirrada disputa, as mulheres saem na frente na questão de nível superior e pós-graduação completo. Ainda assim, com a qualificação um pouco menor, o levantamento aponta que os homens podem ganhar até 52% a mais que as mulheres, exercendo a mesma função. A pesquisa também explica o distanciamento do profissional homem e mulher no cenário profissional. Fatores relevantes como formação, qualificação e experiências profissional não bastam para igualar a balança. Conforme o estudo, os 52% é a maior diferença na média salarial entre homens e mulheres no mesmo nível de cargo. São nas ocupações de profissional especialista e graduado que as remunerações por gênero mais se distanciam, seguidos de profissional especialista técnico com 47% de diferença. Mais informações, acesse o portal 18horas.com.br. Ananda Chama para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a Mercedes-Benz confirmou nesta terça-feira que vai interromper a produção nas suas fábricas entre os dias 26 de março e 5 de abril. O motivo é o agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil e a falta de componentes. A montadora produz caminhões, chassis para ônibus e componentes nas fábricas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. A unidade da cidade paulistana de Iracemápolis, que montava carros de passeio, foi fechada em dezembro. E a partir do dia 5 de abril, a montadora vai dar férias coletivas para grupos alternados de funcionários do setor de produção. A medida foi tomada alinhada com o Sindicato dos Metalúrgicos. 6h52, boa noite. 18 horas. Olha, 86 dias depois de começar uma fila de espera para leitos de UTI, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas informou hoje que não há pacientes com Covid-19 aguardando vaga em unidades de saúde aqui em Manaus. No interior, hoje pela manhã ainda havia 7 pedidos de transferência de emergência. Segundo o governo do Amazonas, essa quantidade não é considerada fila, tendo em vista que existem vagas e as remoções dependem apenas das condições clínicas dos pacientes e da logística de transporte. A fila de espera no estado teve início no dia 6 de janeiro e chegou a ter mais de 500 pacientes aguardando uma vaga durante o colapso que atingiu o sistema de saúde do estado. No auge de busca por hospitais, a rede chegou a internar 258 pessoas em um único dia. Isso foi no dia 14 de janeiro. Por falta de vagas, o número foi caindo e hoje, com o menor número de casos, essa média é de 50 internações ao dia, isso na última semana. Karine, essa queda foi alcançada aí após a execução do plano de isolamento social que chegou a proibir a circulação de pessoas durante alguns dias. Segundo o boletim de hoje, a taxa de ocupação de UTIs no estado está em 75%, a menor
entre todos os estados brasileiros. 18 horas. Olha, estudo aponta que leis estimulam desmatamento e invasão de terras na Amazônia. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Ananda Chama. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia publicou ontem um relatório onde aponta que o aumento expressivo do desmatamento no Brasil em 2019 e 2020 tem relação direta com a falta da regularização fundiária na Amazônia. Cerca de 40% da perda de florestas ocorre em áreas sem definição de direito à terra. O estudo mostra que os projetos de lei que tramitam no Congresso com a intenção de resolver o problema acabam apenas por enfraquecer as salvaguardas ambientais, além de estimular novas ocupações de terras públicas e promover o desmatamento. A pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Brenda Brito, fala sobre o relatório e como as práticas fundiárias podem contribuir para o combate do desmatamento. Nós sabemos que o desmatamento tem aumentado nos últimos anos, segundo os dados oficiais, no caso do Amazonas, em especial na região sul do estado, e muito se fala sobre avançar com a regularização fundiária de ocupações em terras públicas para conter o desmatamento. Mas nós acabamos de lançar um estudo que avalia as leis e práticas de regularização fundiária na Amazônia e identificamos que as atuais leis, incluindo no Amazonas, acabam favorecendo a continuidade de um processo de ocupação de terra pública associado a desmatamento. E isso porque não há um impedimento de titular áreas públicas que estejam sendo desmatadas e algumas leis, como é o caso do Amazonas, não possuem na sua legislação uma data limite de quando essa ocupação em terra pública pode começar para que alguém possa então receber um título. No caso do Amazonas ainda, existe uma exigência na lei estadual de uma ocupação de terra de 5 anos para poder solicitar o título. O problema é que se não tem essa data de limite de até quando essa ocupação pode começar, isso significa que quem invadiu uma floresta pública e desmatá-la hoje ou no futuro, poderá solicitar o título se ficar nessa área por 5 anos. Então, essa ausência de prazo de limite acaba sendo um incentivo para que esse processo de ocupação de terra pública e desmatamento continue. Para que a regularização fundiária possa contribuir de fato com o combate ao desmatamento, é preciso que essas leis sejam revisadas para retirar esse tipo de incentivo, além de proibir a titulação de áreas que continuam sendo desmatadas ilegalmente. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Receita Federal liberou nesta quarta-feira a consulta a mais um lote de restituição do imposto de renda para os contribuintes que haviam caído na malha fina. O pagamento vai ser feito na quarta-feira que vem, no dia 31 de março, na conta bancária indicada pelo contribuinte na declaração. Ao todo, são 136.250 contribuintes que devem receber mais de 255 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal. Mix 6h57, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, informa o diagnóstico de 1.183 novos casos da doença aqui no estado, totalizando para 341.968 o total de casos registrados. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 24 mortes por Covid-19, elevando para 11.860 o total de mortes no estado do Amazonas. E o Brasil chegou hoje a 300.015 mortes pelo novo coronavírus, hoje nesta quarta-feira. Em 24 horas, o número de mortes foi de 1.172, segundo o balanço parcial com o número de 10 estados, com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa e divulgados até às 4 horas e 40 minutos. Os casos confirmados, de acordo com este balanço, chegam a 12.183.330
38 casos registrados confirmados de Covid-19 aqui no país. E segundo informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 10.665.161 casos de pessoas recuperadas da doença. Agora, às 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje faz um ano que foi confirmada a primeira morte por Covid-19 no estado do Amazonas. Desde 24 de março do ano passado, foram mais de 11.800 mortos. A data será lembrada eternamente na história do estado, junto com as notícias da incapacidade dos governos em minimizar as mortes e os casos de corrupção que mancharam de forma profunda a imagem do governador Wilson Lima, casos que não podem ser esquecidos pela sociedade. O dia 24 de março deve lembrar a todos que moram no Amazonas que um governo deve ser firme e competente. Um governo e um governador deve ter coragem para tomar medidas que protejam o seu povo, que não pode viver de propaganda e marketing. E que um governo, principalmente em uma epidemia, deve agir para proteger o seu povo e salvar vidas. É o mínimo que a sociedade espera. E quem se candidatou, prometeu, foi eleito e se comprometeu a fazer. Que os próximos tristes aniversários da pandemia sejam de retomada da esperança. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Finalizamos aqui mais uma edição do 18 horas, que volta amanhã, quinta-feira, a partir das 6 da tarde, para você, aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.